Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos que estão chegando nessa live. Quero acolher aqui cada uma, é uma alegria enorme nós estarmos aqui nessa noite de partilha, noite de graça da parte do Senhor para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal, também o nosso crescimento como filho e filha de Deus. É tão importante, não é? Nós estamos aqui nesse dia extraordinário, porque aos domingos a gente não tem a live, né? Mas por motivos técnicos, ontem nós não conseguimos, então hoje a gente pensou de nós estarmos também partilhando para não perder esse momento tão rico de partilha, de graça, que o Senhor preparou para nós, preparou para a sua família, preparou para a minha família, tantos irmãos que vivem essa realidade da ansiedade, que vivem essa realidade da síndrome do pânico, tudo que o Senhor tem para nós, não é? Gostaria de perguntar se está chegando bem aí o som, se você consegue me ouvir bem, se você está conseguindo ouvir bem, você deixa aí um joinha, escreva, estou conseguindo ouvir bem, né? Porque é muito importante esse feedback seu que participa aqui conosco desse momento, dessa live. Nós temos também acolher todos os irmãos e as irmãs que estão entrando nesse momento de partilha, nesse momento de graça da parte de Deus. Então, é uma alegria enorme ter você aqui vivendo esse momento junto conosco. Que alegria, né? Os irmãos estão dizendo aqui, ó, estou ouvindo bem, graças a Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nós queremos te bendizer, te glorificar, reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, reconhecer, Senhor, que tu és o pastor que nos conduz, que nos orienta. Contigo, Senhor, na nossa vida, não nos falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que nos conduz. Você pode repetir isso aí na sua casa. Não nos falta coisa alguma. Obrigado, Senhor, porque você não nos deixa faltar coisa alguma. Tu és um Deus providente. Tu és um Deus cheio de clemência, de bondade e de misericórdia. Também, Senhor, te louvamos e te bendizemos pela graça de poder, Senhor, contemplar a sua misericórdia na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Te louvamos e te bendizemos porque tu és o Senhor do tempo e da história. Bendito tu seja, Senhor, porque o teu Espírito faz nova todas as coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós te pedimos nessa noite, ó Divino Espírito Santo, venha controlar todo o nosso ser. Ó Espírito Santo, venha dirigir o nosso viver. Venha Espírito Santo tocar nas nossas emoções. Venha Espírito Santo tocar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e desejos. Venha Espírito Santo neste domingo na nossa vida, no nosso interior, toma todo o nosso ser e traz equilíbrio a cada um de nós nessa noite, pelo poder do teu amor, pelo poder do seu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, com a sua graça, ajuda-nos, Senhor, com a sua doce presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva o Espírito Santo! Portanto, irmãos, nessa alegria, nesse mover, nessa graça
tão abundante. Eu quero aqui acolher, olha, tantos irmãos que já estão chegando. A Jandira, que diz obrigado pelo seu cuidado conosco, Senhor. A Jandira já diz isso aqui, não é? Também o Anderson Carvalho diz: Selma Ibrahim, será assim abençoado todo aquele que teme ao Senhor. Seja bem-vindo, Anderson. Seja bem-vinda, Maria Elizabeth, Ana Cleide. Seja bem-vinda também, Amanda Campos, que está dizendo que o som está ótimo. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Vanessa, Sônia, todos os irmãos que chegam nessa live. Nós pedimos aí a você que interaja também conosco, né? Coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida em relação a esse tema que nós vamos partilhar nessa noite, não é? Sobre a ansiedade e a pandemia. É muito importante seu feedback também. Pedimos a você que compartilhe essa live com os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Marca aí os seus irmãos e os convide para viver esse momento de graça junto conosco. Não é? Então, quero aqui já acolher a minha irmã, a Selma, que fará essa partilha conosco. Boa noite, Selma. Boa noite, Joelso. Boa noite a todos os amigos. Boa noite a todos que estão neste momento participando, como Joelso, neste momento de graça. Graça sim, porque tanto Joelso, que movidos mesmo por Deus, nos adentramos neste desafio de ajudar as dores e o sofrimento dos irmãos, mas também um momento de graça, porque são pessoas, eu tenho certeza, que se estão participando dessa live, buscam mais ajuda, suas dores, seus questionamentos, e não querem vivenciá-los sozinhos. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de sofrimento, a gente precisa buscar ajuda. E nós temos a ajuda do Pai do céu e temos a ajuda também dos profissionais que esse Pai do céu, através do Espírito Santo, capacita, dando o dom da inteligência. Então, seja bem-vindo todos que estão participando dessa live com esse grande desejo de se cuidar e cuidar também dos seus. Amém. Então, Selma, seja muito bem-vinda também a esse momento de partilha, de bate-papo sobre esse tema tão caro na nossa sociedade, não é mesmo? A ansiedade que tem atingido tantas pessoas, sobretudo nesse tempo de pandemia, de isolamento. Eu queria que você se apresentasse, não é? Pode ter alguém aqui que ainda não lhe conhece. Qual é a sua paróquia? Né? O que você faz aí na igreja? Muito importante, né? A gente saber da onde que a Selma é, qual é a sua raiz, qual é a sua paróquia, né? E o que você faz lá na sua paróquia. Qual é a minha identidade? Porque ninguém caminha sem identidade. O grande sofrimento de muitas pessoas que se encontram nas ruas, vivendo muito ausências, é porque perderam a identidade. Meu nome é Selma Regina Ibrahim, sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Jaú, filha da dona Carmen, que teve 9 filhos, e eu sou a caçula desses nove filhos. Nossa. Participo da igreja desde quando eu nasci. Minha mãe foi católica. Eu tive, claro, o meu momento, né, de filha pródiga e me afastei da igreja. Depois, jovenzinha, retornei para a igreja. Quando eu falo sempre fui católica, eu era praticante. Há 20 anos que eu comecei a praticar a fé católica. E foi no movimento da Renovação Carismática Católica, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição.
Glória a Deus, glória a Deus. Você também participa de algum movimento, de alguma pastoral, Selma, na igreja? Eu participo da equipe de liturgia, que foi um dos primeiros chamados. Hoje em dia, eu participo de uma pastoral em uma outra diocese, chamada de. É uma escuta, uma ajuda que nós damos para adolescentes que se encontram internados, cumprindo medidas socioeducativas. Sim. Como católica também, e como profissional de psicologia, eu dou suporte técnico para rapazes que se encontram internados em busca da recuperação da dependência de substâncias psicoativas. Então, assim, os relatórios que nós precisamos emitir, mas são dependentes químicos, mente falando, que estão lá internados em busca da recuperação da Entendi. sobriedade. Então, atendo lá como psicóloga e nos momentos litúrgicos atuo também na liturgia, porque lá existe padres que celebram a Santa Missa, tiros também, então eu posso dar esse suporte também para o John. Boa noite, John, tomara que você esteja acompanhando. John é o coordenador desse centro de recuperação, um jovem muito preocupado com essa questão da drogadição, e há muitos anos ele fundou essa fraternidade, e há 3 anos eu atuo como psicóloga, dando esse suporte para os rapazes que se encontram lá para dar sobriedade. Do batismo no Espírito Santo, né? Que gerou esse desejo, esse ímpeto no seu coração de cumprir esse mandato dentro da sua profissão e também dentro desse apostolado que você tem dentro da igreja, né? A partir dessa experiência forte que você fez de Deus. No início você falou, você sempre foi da igreja, mas se afastou um pouquinho e depois fez uma experiência com esse Deus amoroso, com esse Deus misericordioso, e a partir daí você foi descobrindo o seu chamado, a sua vocação específica nessa profissão tão bonita e tão linda que é cuidar da saúde mental, da saúde emocional, né? Nesse primeiro momento aqui você traz um relato, um histórico daquilo que você faz e é na vida da igreja, que é muito importante na sociedade atual. Profissionais que atuam na área da saúde mental e que têm uma experiência de fé que faz toda a diferença. Uma experiência de fé num Deus cristão que transforma todas as coisas, que cura, que salva e que liberta. E é tão interessante, Selma, que a igreja ela tem um documento do Papa São João Paulo II, na verdade é uma carta apostólica sobre a fé e a razão. E sempre me encantou essa comparação de São João Paulo II, que a fé e a ciência elas precisam caminhar de mãos dadas, não é? E é muito importante nesse início, nessa partilha que nós fazemos, porque no ambiente de comunidade, no ambiente de paróquia, de igreja, de pastoral, de movimento, aonde tem um ser humano, tem problema, não é? Seja ele um ser humano que participa da vida da igreja, seja ele um ser humano que não participa da vida da igreja. Porque essa enfermidade e outras enfermidades ela não dá em madeira, ela dá em gente, não é? E é muito importante essa reflexão que nós vamos fazer nessa noite, à luz da fé.
Opa, estamos de volta, né? A conexão cai, mas a gente fica aqui firme. É assim mesmo, não é? Voltamos. Voltamos, vamos aguardar aqui a Selma retomar. Então, nós estávamos falando assim, irmãos, que no mundo que nós estamos vivendo, que seja ele o mundo cristão, seja ele o mundo onde todos nós convivemos, tantas pessoas estão vivendo essa realidade da pandemia, essa realidade da pandemia que tem deixado muitas pessoas com crise de ansiedade, com transtorno de ansiedade. E eu gostaria já que a Selma falasse um pouquinho para nós dessa questão, como que é isso, Selma? Né? A conexão caiu, mas a gente tem fé e retornamos. Os irmãos estão aqui firmes. Como que é isso, essa relação da ansiedade, da pandemia? Explica um pouquinho para a gente. O que deixa muitas pessoas tensas e acarreta um sonho muito grande é a tentativa de compreender como eu tão forte, tão, a palavra da moda, tão resiliente, né? Aprendeu quantas contrariedades da vida a sacudir a poeira e dar a volta por cima, como que eu me vejo tão fragilizada com esse transtorno de ansiedade? Como que o meu filho, minha pele, chega a doer, chega a tremer, como que meu coração parece que vai sair pela boca e eu não consigo ter controle disso, e a pessoa é acometida de forma assim, de maneira inesperada, ela não imagina, não espera, e daqui a pouco ela começa a somatizar, quer trazer para o físico uma liberação de um hormônio de forma inadequada no organismo. Porque a neurociência ela traz uma explicação para isso. Mas o que faz com que o ser humano se torne muito vulnerável é a impotência diante dessa dor, dessa somatização, desse desgaste emocional que a crise de ansiedade ela traz para a pessoa. Sim, cientificamente falando, esses distúrbios de ansiedade eles são provocados por desordem do sistema nervoso simpático. Ele libera na circulação uma quantidade inadequada de hormônios. Aí isso vai envolvendo aquela reação S. Agora, o que causa? O que causa esse estresse? Muitas vezes, a liberação desse hormônio, que gera esse estresse todo, já é um histórico familiar, é uma herança familiar, faz parte daquela família. E a gente não sabe de tudo, dons maravilhosos, né, Joelson? De uma espiritualidade, de serviço social, de ser uma pessoa de oração, mas a gente herda também alguns transtornos e que a gente não sabe, que a gente não compreende. Então, a gente poder entender. Como é importante isso que a Selma traz aqui para nós, de que é uma herança genética também, que a gente pode adquirir essa crise de ansiedade dentro da nossa árvore genealógica. Né? Como é importante, irmãos, a gente compreender aquilo que a palavra de Deus ensina, né? E que a igreja ensina para nós. Nós somos feito corpo, alma e espírito. Nós temos uma história de família, uma história de vida, uma herança que a gente vai carregando na nossa vida pessoal.
e chega um dado momento na nossa vida que esse clique, ele acende e desencadeia em nós, se a gente não trabalhar isso através do profissional, se a gente não trabalha isso através também do psicólogo, não é? E muitas pessoas precisam do psicólogo, do psiquiatra, para poder ajudar a vencer essa realidade que pode também ser de ordem física, genética, que também pode ser de cunho daquilo que a gente foi adquirindo com os desgastes, com os estresses do nosso dia a dia. Então, muito importante isso que Selma já traz aqui para mim, para nós, nesse primeiro momento, falando dessa herança genética à luz da ciência. Como é importante, se nós soubéssemos, né, disso, Selma, que você traz com antecedência, muitos problemas seriam evitados, muitas realidades que nós vivemos seriam superadas, né? Mas que bom que hoje a gente está tendo a oportunidade também de ver e rever isso, né? Muitos a oportunidade de saber que pode ser uma ordem que venha da nossa genética, pode ser algo que a gente adquiriu porque criou tensões e somatizou isso no nosso corpo, guardou, não falou com ninguém, né, porque eu sou forte, eu aguento, eu não choro, eu sou a coluna da minha casa, e chega um momento que o ser humano que não é, né, que não é de madeira, que não é de pedra, ele é gente, como a gente, sente tudo, ressente e começa a externar várias coisas, não é? Então, achei muito interessante isso que você já trouxe para nós. Outra causa também, só um momentinho, eu caí, mas não caí dentro da piscina, só para relaxar um pouco. Outra causa também muito séria é a questão da vivência de traumas. A gente vai empurrando com a barriga certas coisas que a gente viveu na nossa história, achando também que vai dar conta. Lutos sucessivos, às vezes, na família. Verdade. Ausências. Quando eu falo de ausências, eu falo um pouco da minha experiência no atendimento com adolescentes e até mesmo com adultos, como acontece lá de recuperação dos pais, ausência, quando eu falo de trauma, às vezes uma criança na escola passou a sua infância toda no da festinha do Dia dos Pais, cadê o meu pai? Todas as famílias, todos os coleguinhas com o pai, e cadê o meu pai? Para algumas crianças, isso é um sofrimento muito grande. E o que as crianças fazem? Porque criança nasceu para ser feliz. Por isso que ela brinca para ser feliz. Ela faz uma amnésia infantil. Ela paga aquela dor para continuar sendo feliz e vai empurrando da pré-adolescência para a adolescência, escondidinho aquela ausência, aquele trauma vivido, aquele abuso. Infelizmente, no Brasil, também isso é muito assustador. Quantas conseguiram contornar, eu estou falando de crianças, apagar essa experiência negativa e continuar empurrando com a barriga, sendo feliz, mas um dia esse trauma vivido ele pode se transformar num estresse, numa adrenalina que vai sendo liberada. Na abordagem psicanalítica, a gente trabalha com essa questão, dessa energia que acaba saindo um dia daquele trauma vivido lá atrás. Aí a ciência entra falando sobre essa questão, de entender a liberação desses hormônios que geram o estresse, que geram a ansiedade. Nós temos condições que a gente viveu na nossa infância. Aí que entra a psicoterapia, a psicologia, fazer uma análise
se autoconhecer e buscar e acionar em terapia, dentro do seu inconsciente, aonde tem um material lá que foi causador de trauma, de muita dor, de muito desgaste emocional. Tudo lá escondidinho, que nunca será destruído. A gente, ainda mais no Brasil, onde a saúde mental é tão negligenciada, a gente vai empurrando com a barriga, mas não trata. Aí lá na frente, às vezes na fase adulta, a situação fica mais complicada. Mas eu trago também outra questão desse estresse também, é pessoas que abusam no uso também de entorpecentes, de álcool. Sim. Isso também acontece. E questões também aí que hormonais, quem vive isso vai entender muito bem, da questão de uma tireoide. A tireoide, ela libera no organismo da pessoa também esses hormônios de forma inadequada. Por isso que quando busca uma ajuda, a gente não fica só com psicólogo. A gente busca psiquiatra, a gente trabalha sempre com uma equipe multidisciplinar. Nutricionista, porque às vezes a alimentação reforça também essa questão dos hormônios. Essa vida muito ociosa de algumas pessoas, de não fazer atividade física, às vezes isso vai acentuando mais. Ou seja, e a espiritualidade também nos ajuda muito, porque às vezes você, com uma empresa, com funcionários, amigos que nos trazem assim, muito desgaste emocional, muita competição, isso também adoece a pessoa na saúde emocional. Sim. Se ela já tem a predisposição e mais 3, 10, 20 anos trabalhando naquela empresa, com aquela qualidade de amizades, também pode acarretar, por conta do desgaste emocional, a liberação desses hormônios que vai gerar que não trata e que lá na frente, às vezes tem um histórico familiar também, além da herança, mais esse desgaste por questões do ambiente que vive, as crises de ansiedade. E se tratando de gatilho estressor, dentro de uma pandemia, a gente tem muito gatilho estressor também, né? Esse número tão grande de situações, de lutos que nós estamos vivendo. Quem já tem a predisposição, viu traumas, lutos, perdas, ausência da vida, e foi empurrando tudo isso com a barriga, é como se já vinha um sinalzinho amarelo. Fica ligado, alerta que algo já não está muito legal com você. Você está indo no cardiologista, tem feito seus exames, não está dando nada. Você foi no endócrino, já fez os seus exames, e você continua com essa questão da diabetes que não controla, mas fisicamente parece que você não tem, já uma luzinha amarela de que você precisa de ajuda, porque tudo isso é tratável. No Brasil, a gente acostumou muito a empurrar tudo isso com a barriga, negligenciando mesmo a saúde mental. Nossa, muito importante, Selma, isso que você está trazendo aqui para nós, porque aqui os nossos irmãos que estão aqui já também colocando aqui as suas contribuições, dizem assim, ó, a Maria Aparecida Porotense fala assim, com essa pandemia, tem filhos que estão trancando sua mãe no quarto, com ela está ansiosa e com isso a pressão arterial do médico. E com isso a pressão arterial. O médico já trocou 2 remédios, mas não está fazendo efeito, né? Porque fica tão apavorado, né? A pergunta dela parece que é essa, tão apavorado com a realidade de se contaminar, né? De não poder sair, de não poder ir na rua. E esse é um tempo realmente da gente ter prudência, né? É o tempo de ter prudência, a palavra de Deus diz orar e vigiar, mas a gente também não pode se desesperar, não é? Não pode se desesperar, porque o terrorismo psicológico também acarreta enfermidade.
né? Eu não vou sair do Sim. meu quarto, eu vou ficar aqui trancado, porque se eu for no portão pode acontecer algo, e aí vira meio que uma paranoia. A gente tem que trocar a paranoia pela prudência, não é? Se eu não Uhum. posso sair porque eu estou no grau de risco, né? Então, alguém dentro da minha casa vai ao mercado, alguém na minha casa vai comprar os remédios, alguém na minha casa vai comprar o pão, mas tudo com uma naturalidade. Senão, também a gente pega essas informações e vai colocando tudo dentro da gente. Eu não posso sair. Estou 3 meses dentro de casa. O que vai ser de mim? Será que eu vou viver ou será que eu vou morrer? E aí vai gerando também uma ansiedade que vai acarretando certas doenças. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dentro dessa pergunta aqui que a Maria Protêncio trouxe para nós, para contribuir, para ilustrar esse momento de partilha. É muito interessante essa nossa partilha aqui, para que nós possamos também criar dentro das nossas casas um ambiente favorável, um para com os outros, respeitando a limite de cada um. Um ambiente familiar, onde a gente vive muito mais tempo da nossa vida, a gente precisa, por acolhimento, né, acolher a cada um com a sua particularidade. Muitas vezes a pessoa está tensa, está nervosa e, como você falou, uma ação acolhedora agrava mais a situação da pessoa. Se ela está já demonstrando um medo ou uma fobia, a gente se coloca em coisas simples. Eu não estou falando de ter todo um aparato psicológico para poder ouvir e fazer uma intervenção na vida daquela pessoa, mas oferecer uma ajuda. Às vezes, a louça que se lava, um mercado que se vai e pergunta: você quer que eu traga alguma coisa para você? Em questão da espiritualidade, vamos nos reunir e vamos fazer uma oração aqui juntos? Como que você está hoje? Você quer esse copo d'água? Você quer que eu durma aqui hoje com você? Prestar o ouvido? Que às vezes até casa complica mais as coisas. O que realmente nós estamos precisando é trazer uma qualidade melhor para dentro da nossa. Quando eu estou em paz, eu vou conseguir dar algo que quem está do meu lado está necessitando. Mas também estou agitada, se eu também estou tensa, estou tendo muito desgaste emocional, eu acabo transferindo isso para quem está à minha volta. Eu falo isso na questão das crianças convivendo com os adultos, por essas ânsias, por essas síndromes, e que não tratam e que muitas vezes não aderem até mesmo na espiritualidade de maneira séria para ter um equilíbrio para ajudar quem está do lado, quem está convivendo. Eu acho que agora o nosso amigo Joelson deu uma saidinha. Uma das coisas. Estou aqui, não saí não, estou aqui. Uma Muito das coisas. importante, Selma. Sim. Muito importante isso que você traz, né? Acho que você ia concluir aí a sua fala. Sim, a questão das fake news também, que é um outro vai agregando também mais tensões para dentro das nossas casas. Por mais que a gente esteja em casa, até dentro de um escondido, se tá somente tratando assim dos jovens, de qualquer um de nós, porque às vezes se a gente não tem um adulto de uma certa faixa etária, não tenha uma habilidade com as redes sociais, mas tem uma televisão ligada. E dentro dessa pandemia, as notícias chegam de formas absurdas de todos os lados. Não tem como a gente se isolar e não
está ciente do que está acontecendo. Até uma chegadinha, então, a gente já vê um vizinho passando uma máscara, já faz a gente relembrar e repetir que nós estamos num período muito delicado. E para algumas pessoas, até porque nessa questão da síndrome de a crise de pânico, do transtorno de ansiedade, a percepção da pessoa fica muito aguçada. Para algumas pessoas, o que ela vê torna uma dimensão horrorosa. Às vezes ela vê um morrinho que se transforma em uma montanha enorme caindo em cima dela por conta da ação que fica também desajustada. Um cheiro que ela sente flagrar no sistema nervoso daquela pessoa, um desejo enorme de voltar para aquela cachaça. Um cheiro, porque fica com ela fica com a percepção muito aguçada. Um toque, um olhar, se estiver com essa percepção muito aguçada, também pode, e dentro dessa questão da ansiedade, também uma experiência muito negativa, mas extremamente negativa, gerando esse desgaste emocional que pode deflagrar nessa questão da síndrome de pânico. Então, também, Selma, sim. Nós temos aqui você fala isso, né, da questão das fake news, e eu estou de pleno acordo, porque não poucas vezes a gente recebe tantas notícias por WhatsApp, pelos telejornais. Olha, está acontecendo isso, e às vezes a gente vai tomando psicologicamente acolhendo essas informações todas, sem saber se aquela informação de fato é verídica. E se ela é verídica, se de fato eu tenho como resolver ou diminuir aquela solução, porque tem coisas que estão distantes das nossas mãos, dos nossos braços, de nós resolvermos. E tem coisas que nós podemos resolver. Então é muito importante isso que você traz, da gente procurar dar atenção àquilo que de fato é verdade. Se vem uma informação pela tecnologia, as mídias sociais, procura saber qual é a fonte, não tomar nenhuma decisão antes de saber qual é a fonte, se aquela fonte ali de fato é verídica, se vai trazer um benefício ou um malefício, porque a gente vive numa polarização que eu tenho considerado essa polarização de informações um terrorismo psicológico, sabe? Porque imagine você, irmão, irmã que aqui nos acompanha, e você também, Selma, é um chefe de família que precisa sair para ir trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. Antes dele sair para trabalhar, ele recebe uma mensagem dizendo assim: olha, você não pode passar pela rua XYZ, porque a rua XYZ está tendo um manifesto. E esse manifesto, eles estão atingindo todos os trabalhadores da sua empresa. O chefe de família recebendo essa informação, primeira atitude dele: não vou para o trabalho. Mas o que ele precisaria fazer? Ligar para a sua empresa, procurar saber com a fonte segura, realmente está acontecendo isso? Eu posso passar por esse... A gente está dando assim um exemplo, porque existem realidades que não são verídicas e a gente vai assumindo isso, vai ficando ansioso, vai ficando nervoso, vai dando taquicardia, a mão fica suando, não é? A gente fica naquele estresse sem medidas por uma coisa que de fato não era verdade. Então foi plantada uma informação, eu assumo aquela informação como uma verdade e vou ocasionando enfermidades na minha própria vida. Não é aquilo que você acabava de falar para nós, eu vou somatizando as informações, as negatividades, e vou entrando num processo que é um processo de crise. Desgaste emocional. Desgaste emocional. Então, isso é muito delicado quando você fala essa questão das fake news, e muito oportuno isso que você traz
para nós. A gente está vendo aí agora, nós que somos da igreja, tantas informações chegaram. Abriu as igrejas, não vai abrir. Quando que vai abrir? Qual é a fonte segura? Teu padre. Qual é a fonte segura? O bispo da tua diocese. Enquanto o bispo e o padre não falar que aquilo ali de fato é verídico, o diácono, porque várias informações surgiram. Abriu, não abriu? Não, a gente ainda está no período de portas fechadas. Missa online. Quando abrir, as autoridades eclesiásticas vão nos informar, olha, abriu. Enquanto não abrir, a gente acompanha pelas mídias sociais. Então a gente vai criando realidades e cria casos também por conta de coisas que de fato não existem, né? Mas é muito importante isso que você traz. Selma, tem uma pergunta aqui. Só um minutinho, só para poder complementar essa questão também. A gente não é de hoje que a gente não podemos esquecer que nós vivemos num país democrático e nós temos a liberdade de ir e vir e temos também a liberdade de escolha. Eu não preciso me encher de todas essas informações que as mídias jogam para a gente. Eu tenho essa liberdade de escolha. Eu posso muito bem ver um documentário, até por conta dessa pandemia, eu preciso estar informada, mas eu escolho o horário, vejo só o documentário da manhã, ou vejo o jornal somente da tarde, e eu tenho, assim, uma sensibilidade muito grande com as informações que chegam para mim. Eu nem vejo o jornal da noite e nem abro o meu celular à noite, isso pode acarretar atrapalhar a qualidade do meu sono restaurador por conta daquele excesso de informações. Então, o adulto reaprendendo a fazer bom uso dessa liberdade, do que vê, do que assiste, informa, porque a gente tem vontade de chegar lá e dar um clique no celular e não de tantas informações, e às vezes muitas delas sem informação ou sem uma certa veracidade, e que só vai acarretar um excesso de materiais da nossa mente e que vai atrapalhar em muito a nossa qualidade de vida e principalmente a nossa qualidade do sono, que a gente precisa desse sono restaurador. Muitas pessoas têm vivido a insônia por conta de excessos. Temos o acesso muito fácil hoje em dia, mas a gente tem que ter essa liberdade de escolher o tempo que vai ficar ali. Contemplar esses dias lindos que Deus tem nos contemplado, por exemplo, para algumas pessoas, é uma forma de buscar uma qualidade de vida melhor e menos excesso para a sua vida. A natureza, confinado dentro de casa, há a possibilidade de, pela manhã, antes de buscar aquela luz do celular, busque a luz solar, a luz do sol. São coisas muito simples que às vezes a gente complica por conta dessa tecnologia que chega de maneira avassaladora em nossas vidas. A gente tem que aprender a se proteger para dar essa qualidade de vida. Caso contrário, provavelmente não teremos, vai nos reeducar nessa busca. Joelson, eu acho que você foi passear de novo. E há uma outra questão também que a gente não falou, enquanto o Joelson retorna, respeito da diferença do que um psiquiatra faz e o que um psicólogo traz como tratamento, como suporte para a vida de uma pessoa. Em casos dessa questão das crises de ansiedade, tem pessoas que precisam, sim, fazer o uso de alguns ansiolíticos, algum regulador de humor, para que possa ajustar essa dosagem de hormônio no organismo.
aí a necessidade de um psiquiatra para que possa prescrever essa medicação. Se automedicar, que já se tornou uma moda, mas que gera um prejuízo muito grande para a saúde mental do cliente, essa busca sem o aparato de um psiquiatra ou de um neuro. A psicoterapia, psicólogo, ele já entra para ajudar no acompanhamento desse material contra, escondidinho lá nos compartimentos do inconsciente da pessoa, geradores de traumas, de dores, de sofrimentos, e que agrega essa questão das crises de ansiedade. Em muitos casos, com os jovens, com os adolescentes, o que a gente tem recebido da clínica, são jovens e adolescentes que não puderam lidar com certas perdas. E que, infelizmente, a família também, e até mesmo pode-se falar também da questão do serviço público, que não oferece tão fácil essa ajuda, esse suporte, não buscaram ajuda para essas crianças, não buscaram ajuda para esse pré-adolescente, e eles chegam lá na fase adulta ou na juventude, muitas dores emocionais, e que precisam buscar uma ajuda rápida para aliviar aquela dor emocional. E oferecem, hoje em dia, muitas coisas para que esses jovens e esses adolescentes se entorpeçam para aliviar essa dor emocional. Maravilha, Selma. Tem uma pergunta aqui, Selma. Ana Cleide fala assim, ó, ela pergunta e também contribui junto com a nossa partilha. Eu não posso deixar nada para fazer em cima da hora, porque fico nervosa. Isso é ansiedade? E outra, se tem um compromisso no dia anterior, nem consigo dormir direito. Isso é ansiedade? Fala um pouquinho disso para a gente. Acho que a Selma caiu aqui agora, né? Mas vamos aguardar que ela retornar para ela poder também trazer essa contribuição dessa resposta. Tão bonito aqui, irmãos, isso que ela traz para nós, esse bate-papo nessa partilha, né? Porque a gente tem oportunidade também de esclarecer as nossas dúvidas e também de nos educar e nos alertar que nós também precisamos buscar um profissional, né? Um psicólogo, para nos orientar, parar com esse mito, né? Que eu não posso ir no psicólogo, porque onde tem ser humano tem problema. Não? Então, nós precisamos buscar um equilíbrio interior, um equilíbrio emocional, para vivermos a nossa vida feliz, porque foi para isso que Deus nos criou, para vivermos a felicidade. E quando há um desajuste, esses desajustes podem acarretar outros desajustes na nossa vida inteira. Por isso é importante trabalhar isso através do profissional, trabalhar isso através de alguém que vai nos orientar, nos direcionar, no caso aqui, um psicólogo, um psiquiatra, que vai nos direcionar, que vai ajudar a gente a sermos pessoas e seres humanos melhores, homens e mulheres novos para um mundo novo. Portanto, o Senhor Deus deseja que eu e você caminhemos num equilíbrio, e tudo aquilo que em nós gera desequilíbrio precisa ser tratado, porque uma vez que eu não trato, isso ocasiona e provoca na vida das pessoas um grande caos
e um grande transtorno, não é? Existe uma frase que a gente fala muito assim, desculpe o transtorno, estou em obras, mas eu preciso de fato me colocar nas mãos daquele que é o oleiro, que trabalha o barro, que somos cada um de nós, para que ele possa moldar os nossos sentimentos, os nossos desejos. E aqui eu falo a partir da ciência, mas é importante também nós buscarmos uma experiência interior com Deus, para buscarmos o nosso equilíbrio interior, o nosso equilíbrio emocional, como é importante essa vivência que a Selma traz aqui para nós. Né, Selma? Eu lhe perguntava assim, a Ana Cleide pergunta, eu não posso deixar nada para fazer em cima da hora, porque eu fico nervosa. Isso é ansiedade? E outra, se tem um compromisso no dia anterior, nem consigo dormir direito. Isso é ansiedade? Explica aí um pouquinho para a gente. Já são indícios, como eu estava falando, já é uma luzinha amarela. Ou seja, fique atenta que uma nuvem já está parando em cima da sua cabeça. É a hora que era o momento que se deveria, né, já buscar uma ajuda. Até porque cada caso é um caso, cuida de cada cliente com a sua particularidade. Eu não teria como dizer, dar uma receita pronta para Ana Cleide, mas não só para ela, mas para todos que nos ouvem, não negligencie a sua saúde mental. Quando você já perceber que algo não vai bem, busque o serviço público, caso você não tenha como uma ajuda particular, mas uma ajuda para... Quando eu falo de buscar uma ajuda, já admita que há uma necessidade de acompanhamento. Eu perguntaria, se estivesse atendendo a Ana Cleide hoje na clínica, você já fez terapia na sua vida? Ou seja, você já admitiu que precisa se conhecer melhor? Para entender... Eu não sei quantos anos a Ana Cleide tem, mas você, talvez tenha 28 anos, você não vai querer que 28 anos de vida, com uma terapia, você já consiga detectar e botar aqui, ó, na minha e na sua mão, todo um diagnóstico do que está acometendo você com esses sintomas. São 28 anos de vida. São 28 de uma história. Experiências positivas e experiências negativas. O que está deflagrando agora essa ansiedade, esse estresse todo? Seria acúmulo, desgaste emocional? Seria talvez um histórico familiar? É o silêncio da clínica para que o cliente pense e repense a sua vida. E tenha certeza que é tratável. O que você já está começando a sentir e já esteja bem acentuado, mas é tratável. Acho muito importante, Selma, isso que você fala do reconhecimento. Não é porque a gente só procura ajuda se reconhece. Né? E eu estou vendo aqui nas mensagens tantos irmãos relatando casos que acontecem com o marido, uma pessoa que fala assim, em casa... Aqui, ó. Deixa eu ler aqui conforme a irmã está contribuindo conosco, né? Ela fala assim, ó, é a Maria Aparecida. Acho que essa pandemia serviu também para testar a paciência, tanto de um lado como do outro, né? Porque a gente está aprendendo a se reinventar
todo mundo ficando no mesmo horário, em casa, então vai gerando assim um nervosismo. Tem esse lado e também tem o lado daqueles que estão em casa ociosos, sozinhos, né? O dia inteiro, Solitário. que não tem um parente que pode ir lá o visitar, que a pessoa não tem ninguém, que também está vivendo essa realidade, tantos idosos que nesse tempo estão vivendo essa realidade. Não é uma pergunta, é um comentário. Aí ela... A síndrome do ninho vazio, que muitas pessoas, os filhos casam ou se formaram profissionalmente, viajaram para outro estado, para outro local, e eles estão em casa sozinhos, e muitos participavam de algum grupo da igreja ou da associação, ou fazia visita em orfanatos, né? Quantas senhoras que fazem visitas em orfanatos, até dessa questão do que eu falo do assistência religiosa, quantos vão para lá, para essas instituições, para ajudarem, conversarem com aqueles adolescentes. E nesse período, tudo isso parou. Então, estão dentro de casa, no ócio, sozinhos. E muitos desses idosos não sabem nem lidar com as redes sociais. A única companhia que tem é a televisão. Verdade, verdade. Selma, a Maria Aparecida diz assim, olha, a Selma, está muito boa a live, mas gostaria que você reforçasse se o que devemos fazer por você ser uma profissional, o marido, os filhos, ouvem melhor. Porque assim ela diz, ó, pois aguenta, fala mais, fala que um profissional não daria. Essa é a fala dentro da casa. Não aguento mais, um profissional não daria. Qual é a orientação para o povo que está aqui participando lutar e lidar com essa realidade da ansiedade? Uma qualidade de vida melhor dentro de casa, é isso que você está falando? Isso. Uma relação dentro de casa com mais qualidade, quebrar um pouco as expectativas que um espera do outro, e dentro do período da quarentena, aqueles personagens que a gente criou um para o outro começaram a cair e a realidade veio à tona. Está difícil conviver com essa realidade? Seria isso? Seria isso. E ela quer saber como que ela vai buscar esta qualidade de vida, essa relação Isso. mais favorável, menos desgastante. Exatamente. Ela já pelo a melhor forma, se incomodando da forma como eles vivem. Ela está incomodada. Ela não está empurrando com a barriga. Ah, é assim mesmo. Alguém, e me parece então que seja ela, tem que começar a fazer um movimento de esvaziamento das expectativas que ela tem em relação à família, para que ele também a acolha. Porque o que acontece no decorrer dessa convivência é que as pessoas passam a ouvir mais. Eu crio uma expectativa em relação a outra pessoa. Olha só que Verdade. Torre de Babel se torna. Alguém tem que começar a fazer um movimento de esvaziamento, um silêncio reflexivo. E se todo mundo tiver razão, se tiver uma pessoa em tratamento, quando eu falo em tratamento, não só na questão de uma ajuda psicológica, não, mas aderindo talvez à sua espiritualidade, vai conseguir fazer esse momento do silêncio, para de repente observar coisas naquele filho, naquele marido, que às vezes naquele corre-corre não enxergava.
vai diminuir as expectativas em relação àquele filho ou àquele marido. Não haverá cobranças. Uma coisa, Selma, que muito bom isso que você traz aqui a partir dessa pergunta que a nossa irmã Maria Aparecida fez, porque esse esvaziamento que a igreja fala que é uma kenosis, né? Esvaziar-se de si, esvaziar-se das suas vontades, dos seus desejos, entender que o outro é factível ao erro, como eu também sou, como você também é, e entender que nós somos limitados. E na nossa limitação, a gente tentar oferecer o melhor para o nosso próximo, que no caso aqui são os nossos familiares, são os nossos que estão mais próximos de nós, e procurar criar esse ambiente, conforme você fala, de um relacionamento concreto e verdadeiro, porque nem todo mundo acorda, ó céus, ó vida, ó mar, não. Tem dia que a gente acorda e está com um rosto de limão, azedo, mas ao longo do dia a gente vai deixando, né, tudo aquilo que a gente sente, vai colocando, né, na oração, vai colocando através de uma ginástica, de um programa que assiste, vai colocando para fora. E ao longo do dia a gente vai percebendo que as coisas vão sendo colocadas no lugar. Né? Acho que é muito importante isso que você também traz nessa linha da gente ter esse esvaziamento, se esvaziar. A Jandira diz assim, olha, nesse momento de pandemia, eu não parava. Nos momentos mais difíceis, ela está dando aqui um testemunho e um exemplo dela. Nos momentos mais difíceis, além de eu rezar, eu comecei a fazer algo para me distrair. Olha quantas coisas. As pessoas começaram a fazer tricô. Os maridos que não lavavam louça passaram a lavar louça. Passaram a passar roupa. Passaram a fazer várias coisas para também se sentir útil e distrair a cabeça. Porque, veja, como é que vai ser depois da pandemia, Selma? A leitura que eu faço, né, e a pergunta que eu também te faço. Eu creio que após a pandemia, nós vamos ter um grupo grande de pessoas com o seu emocional debilitado, com o seu equilíbrio fora do prumo, e que vai precisar tanto de ajuda psíquica como de ajuda espiritual. E dentro dessa pergunta que eu te faço, que eu gostaria de saber se de fato como que a gente pode se relacionar, se entender, se reinventar de uma maneira assim mais concreta pós-pandemia, e se a espiritualidade, a vida de igreja, a vida com Deus, ajuda ou atrapalha? Eu queria saber isso aí de você. Já que nós somos cristãos, você também é cristão, eu também sou cristão, os irmãos que estão aqui também são cristãos. O que você acha? Quando a gente busca espiritualidade, de uma certa forma, já é uma prevenção de um suposto ou um futuro adoecimento. Quem caminha com uma espiritualidade, ele já está se prevenindo de um adoecimento espiritual, no caso da alma, ou psíquico. Como a gente também busca um médico como forma de prevenção. Então, em relação ao pandemia, o interessante é a gente já desde agora, porque tudo das coisas não são mágicas. E tem pessoas que assim, ainda têm o sonho de que tudo vai voltar à normalidade. Nós vamos ter um pós-pandemia, e nesse pós-pandemia já precisa, desde agora, a se prevenir de alguns comprometimentos, tanto na saúde psíquica, também espiritual e até física. Mas tratando da questão psíquica, é a gente já começar a se prevenir, ou seja, reconhecer que esse
tudo foi desgastante. Eu fui provado, sim, aprovado, porque para muitos conseguiu vencer esses 3 meses muito tensos, mas que a partir, tratando da questão da igreja, do dia 4 de julho, vou pegar o gancho para quem participa da igreja. No dia 4, a gente já não vai começar com a normalidade, igualzinho era antigamente. Nós precisamos estar nos preparar. Isso não vai ser como era, não só na questão da convivência, na vivência religiosa, mas como também lá no nosso trabalho, a nossa vivência na rua. E o mais, assim, poderia ser mais agravante se não houver prevenção. Conosco mesmo. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. Nós tivemos Verdade. um comprometimento, sim, no nosso emocional. Cada pessoa somatiza de um jeito. Tem pessoas que estão ficando tão esquecidas, estão com amnésia. É um mecanismo de defesa. Vou apagando para poder sobreviver. Aí vem até o junto, começa a esquecer até tudo. Tem pessoas que estão irritadiças. Por pouca coisa, ela já diz um prenúncio de que a sua saúde emocional ela foi abalada sim. Então, você tem que já começar a se ater a um grupo de partilha, um grupo de autoajuda, ou na igreja mesmo, alguns grupos de partilha, grupos de terapêuticos, tamanha qualidade daquelas conversas, as futilidades vão começando a cair por terra e as pessoas vão dando valor às coisas muito mais assim, que dê mais liga para a vida. Sim. Tudo isso é questão da prevenção. A gente procurar buscar uma qualidade de relacionamento também. Tudo isso também já é se preparando para esse pós-pandemia, porque atende quantas no início da pandemia, o que elas fizeram para não sofrer? Buscaram algumas pessoas, até voltaram para o álcool, voltaram com mais força para a drogadição, poder o quê? Para se entorpecer, porque não estava dando conta, não conseguia enfrentar de cara limpa aquela dor. Então, voltar para a normalidade não será retorno à normalidade. No início, no primeiro mês, se cada um fizer uma análise da sua vida, já sabe, percebe que houve mudanças, que voltou mais para Deus, gente que fugiu, foi para um outro lado completamente oposto, mas não ficou a mesma coisa. Essa nossa geração nunca viveu uma pandemia. Verdade. Então, cuidado consigo, primeiro. Eu tenho que cuidar de mim. Em relação com a espiritualidade, com a ajuda psicológica, com a qualidade das pessoas à minha volta, com uma postura diferente, muito mais solidária e muito mais amorosa no trabalho, na convivência com as pessoas, que eu posso ser uma pessoa melhor. Primeiro, si, com a sua maneira de ser, mais qualidade nos seus relacionamentos. Para ter a consciência que, como a gente vai precisar de suporte, de bons amigos, os bons amigos também vão precisar de nós, esse suporte. Verdade. Fazer o bem faz muito bem para o ser humano. Selma, e nisso que você fala, eu me recordo aqui que no início da pandemia, não é? A sensação, a gente foi vivendo várias sensações ao longo, né, de cada mês, de cada semana, de cada dia. As primeiras semanas, a meu ver, a sensação era assim uma de impotência, sabe? Realmente, as informações que chegavam eram assim: vai morrer todo mundo, não tem jeito. E aí, o povo mais vulnerável, que sempre é o povo a classe mais pobre, meu Deus, e os hospitais? Meu Deus, e acesso aos respiradores? E se eu for para um hospital, será que vai ter respirador para mim? Será que eu vou conseguir ser internado? Será que se eu me contaminar? Porque muitas pessoas não pararam de trabalhar porque o seu chefe, ele não
tomou as medidas todas, porém, o trabalho continuou. Alguns trabalharam de casa, as crianças estão estudando a partir da sua casa, online, mas muitas e muitas pessoas precisaram sair da sua casa todos os dias para trabalhar. Então, me chamava a atenção, toda vez que eu encontrava com alguém, ou alguém ligava, falava assim, olha, reza por isso, meu marido foi trabalhar, eu estou preocupada, porque ele foi porque precisa, mas será que ele não vai trazer também a contaminação para dentro de casa? E isso gerou também pânico, insegurança em muitas pessoas, sabe? Então, quando você fala isso, eu acho que a gente vai precisar retomar, não é? Claro que a gente entende que a nossa segurança está em Deus, mas eu digo essa segurança interior, né? De eu poder me relacionar com o meu próximo. Quando você fala do encontro consigo mesmo, é muito importante, porque, Selma, se a gente não tem um equilíbrio conosco mesmo, diante das chuvas de informações que vão chegando, a gente não aguenta, sabe? Na semana passada, o Padre César trazia isso aqui para nós, uma pergunta. Ele falava assim, olha, Dom Gilson, numa reunião online com os padres, com os sacerdotes da nossa diocese, o que o Joelso, complementando o que o Joelso estava falando, eu acompanhei a fala do padre César Lino, e que o nosso bispo Dom Gilson falou de que a igreja, como instituição, ela vai precisar, então o Dom Gilson passava isso para os sacerdotes naquela reunião, os sacerdotes se prepararem para dar esse suporte psicológico para os paroquianos. Eu tenho assim, uma experiência já de 1 ano que eu fui acolhida em uma paróquia na Zona Oeste. Muito obrigado, Padre Silvio de Barros, e acompanho os paroquianos do Padre Silvio. E antes da pandemia, a gente já tenho também experiências e também compartilho com outras amigas e outros amigos os que também dão esse suporte nas paróquias. Então, a gente vê o quanto há necessidade dessa ajuda. Mas após essa pandemia, o Dom Gilson já alerta já os outros sacerdotes a também terem esse aparato em paróquias, porque além do acompanhamento com o sacramento da filiação, muitas pessoas vão precisar também dessa ajuda técnica para estar vivendo com qualidade. Maravilha. Selma, tem uma pergunta aqui, olha. A Rosete, ela diz assim, olha. Vivi um momento de depressão sério, síndrome do pânico. Fiz o tratamento médico por mais de 2 anos. E nesse período, ela diz, minha caminhada na igreja foi muito importante. E digo, essencial para minha melhora, não é? Essencial para minha melhora. Havia dias em que eu queria sair correndo da igreja e até o som alto me incomodava. E nesses dias eu pedia ao Senhor que segurasse ali para que eu pudesse ficar até o término da missa ou do grupo de oração. Sozinha, eu não teria conseguido sair desse processo. Com Deus, ajuda médica e mais a família, posso dizer que venci a depressão. Que testemunho bonito, não é, Selma? Que ela fantástico, fantástico. traz aqui o ser nós. humano comentar alguma coisa? O ser humano biopsicossocial e espiritual. No tratamento,
da ajuda dos profissionais, nesse caso, desse diagnóstico que ela teve de depressão, ela buscou a psiquiatria, psicólogo, talvez até nutricionista, se for quem eu estou pensando, mas buscou também a espiritualidade, todo um aparato, ciência e espiritualidade andando junto no tratamento, não ficar faltando ficar cambeta. A gente traz tudo aquilo que a pessoa tem da história dela para ajudá-la no tratamento, no autoconhecimento, toda a história dela. Por isso que eu falo, 28 anos de vida, 2 atendimentos, 2 semanas de atendimento, e esse psicólogo não resolveu a minha vida. São 28 anos. É toda uma história de vida que precisa botar para fora para ser tratado, para ver por que está sendo acometido, para que o próprio cliente compreenda por que ele está sendo acometido agora, com 28 anos, por esse transtorno, por essa síndrome. A neurociência nos ajuda o tempo todo a compreender a questão, sim, dos hormônios, da dosagem da adrenalina, que gerando esses estresses, mas também agregando a particularidade daquele cliente, a subjetividade daquele cliente, a história dele, a gente vai ajudando ele a remexer e remexer para tratar. Maravilha, Selma. Olha, a Maria Aparecida Canário, ela diz assim, ó, ela está, né, fazendo uma partilha conosco. Não suporto sopa. Ela diz que não gosta de sopa. Meu marido só sabe fazer sopa. Aceitei o dia dele na cozinha para não brigar. Uma estratégia para santificar o lar. Parabéns, Maria Aparecida. Você santificou a vida do seu marido, não é? Ofertou isso para Deus. Né? E é assim que vai se crescendo, né, Selma? Nem tudo que a gente gosta, mas foi um gesto de amor, de misericórdia, muito bom, né? Um segredinho para muitas esposas. Tem muitos homens que eles têm dotes culinários maravilhosos. A mãe, por excesso de zelo, cozinhava e não deixava aquele menino chegar nem perto do fogão. E depois que casa, a esposa, fazendo esse movimento de esvaziamento, se ela percebe esse feelingzinho na vida do marido e deixa ele ir para o fogão, olha só, 50 anos de casados, felizes, teve a oportunidade de ficar no fogão e fazer um prato, porque a mãe nunca deixou. Glória a Deus. Fantástico. Olha, a Cris Canário, ela está falando assim, como que ela procurou superar essa realidade da pandemia? Ela diz assim, ó, me inteirei nas redes sociais, com as lives de oração, missa, busca de intimidade com Deus e com aprofundamento. Foi a válvula de escape, né? Vou rezar mais. E foi a válvula de escape para muitos de nós, né? A oração ajuda em muito, porque a oração é diálogo, é falar com Deus, né? O soberano, aquele que cura, que salva, que liberta. Então, ela encontrou esse caminho. Né? Também aqui, Selma... E a liberdade, uma ressalva. A liberdade que ela fez bom uso de procurar algo que iria agregar algo para a vida dela e não tirar. Maravilha, maravilha. Selma, os irmãos ainda falam assim, olha, perfeito, ciência e fé. Tem uma pergunta assim, ó, o que fazer no caso de imperatividade? O que fazer num caso uma criança imperativa? Aqui não está especificada a pergunta. Só diz assim, o que fazer na imperatividade? Seja ela, parece que a pergunta é nesse sentido, seja ela para o adulto, para a criança, para o adolescente, enfim. O que fazer? Como lidar? Que a pessoa imperativa também, ela é muito ansiosa.
Ela quer A fazer mil, várias coisas ao mesmo tempo, a mil né? por Que hora. fica na. É, imagine uma imperatividade na vida de um casal. Um está ligado no 120 na tomada, o outro está no 220 acelerado. Geralmente as mulheres são assim, né? Que conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo e o homem só consegue fazer uma, né? As mulheres conseguem fazer várias coisas Vai, ao mesmo tempo. Então são mais práticas, mas também nesse sentido da imperatividade, né? já está Mas virando brincadeira. já está virando uma terapia de casal. Mas vamos lá. Ué, vamos lá. Essa imperatividade, já que a pessoa já veio trazendo, tá até esse nome técnico, né? A imperatividade, e quando fala hiper, é que já está rolando, já tem um sinalizador de que algo não vai bem e que foi sendo construído isso com o tempo. Ninguém chega com a hiperatividade de uma hora para outra. Até mesmo se fosse uma criança que é diagnosticada, nós vamos ter uma live sobre isso, né, Joelson? Não vamos? Sim, sim. Mas até Vamos, vamos sim. uma criança hiperativa, a construção desse diagnóstico não foi de uma hora para outra. Se faz um trabalho de investigação, a gente já vai descobrir, talvez, na história da família, algum tipo de ansiedade, sim, ou da mãe, de uma tataravó, de um bisavô, e talvez, e provavelmente uma gestação conturbada. Tudo é questão de investigação. Cada caso, eu estou dando assim por alto os casos que já chegou para mim da minha atuação nas escolas. E ali, essa criança, foi deflagrando nessa criança essa hiperatividade. Se tratando de se já está hiperativo, se é esse o nome, se realmente é esse diagnóstico que se daria se acompanhando essa pessoa na clínica, já mostra que ela precisa sim de uma ajuda. De ela, como se já buscou através desse questão externo, já também tratou-se para dentro dela que eu preciso buscar algo para me frear. Porque a possibilidade nada fica nos parado assim. Ou vai aumentar, ou vai diminuir. Parado não vai ficar. Essa agitação, ela pode ficar muito pior, a ponto de quando for buscar ajuda, não vai ser a pessoa, vai precisar de alguém ajudar e auxiliar essa pessoa. Então, o que eu falo para quem está falando de estar se considerando hiperativa é buscar uma ajuda sim. Primeiro, se for uma pessoa até de algum tipo de espiritualidade, vai buscar através da oração se acalmar um pouco mais, se equilibrar emocionalmente, interiormente, através da vida de oração, que às vezes até um superatismo na igreja, a gente tem uma sensação de que é a minha parte, Verdade, mas pode gerar mais um adoecimento. Então, verdade. esse freio é com a ajuda de profissionais, sim, mas esse freio também é com espiritualidade. Maravilha, Selma. Olha, a gente já está quase chegando aí no finalzinho da nossa live. O Adair, Selma, pergunta assim: Adair Laranja Lisboa. Boa noite, meus irmãos. Minha esposa, olha, há 2 meses perdeu o pai. A partir do falecimento do pai, ela começou com uma sensação de sufocamento, com pressão alta e até achando que estava com Covid. E com isso teve que ir ao médico. E ela está em tratamento e ele pergunta assim: o que você me aconselha? Porque mesmo com isso, ela não deixou de fazer a obra de Deus.
né? Então ele está relatando aqui que a Sim. esposa perdeu o pai, está com uma realidade assim delicada. Você conseguiu compreender a pergunta? Sim, ela está dentro de um luto, né? Foi isso com a Adailton. Boa noite, Adailton. Boa contribuição sua. Ela está vivendo um luto. A daí Lisboa. A Daí Lisboa. Ela está vivendo luto, buscou um médico, só que você, Adair, você não especificou se é um psiquiatra, se é um neuro, se ela também agregou a esse suporte a, a psicoterapia. Isso você não deixou claro, mas será interessante se não, além do médico, provavelmente tenha sido um psiquiatra, você busca essa ajuda terapêutica, porque você disse que ela talvez tenha até um comportamento de mulher maravilha, né? A forte fisicamente, desempenhando os trabalhos de igreja, ajudando outras pessoas. Sim, é uma adrenalina maravilhosa que a pessoa vai jogando para dentro dela, essa ajuda para as outras pessoas, mas uma hora ela vai precisar dar uma parada. Ela parar por bem ou ela pode parar de uma outra forma, não é, Joelson? Exatamente. Muito importante isso que você traz, porque nós também vamos ter um bate-papo sobre a dor da perda. A gente precisa fazer essa experiência, quando perde um ente querido, de ter o nosso luto. O luto, Jesus teve luto. Ele também chorou quando Lázaro Chorou. morreu. Expressar, colocar para fora, porque O senão a gente lado começa humano, a o lado humano dele foi bem colocado nessa passagem bíblica. Jesus chorou, Jesus sofreu, ele sentiu aquela perda, ele se deu esse direito, porque às vezes a gente tenta mascarar aquele sofrimento, porque eu não consegui enfrentar aquela dor, eu me entorpeço. Daí um número tão grande, talvez, de dependentes químicos. Eu não me dou o direito de. Eu não consigo fazer esse enfrentamento, eu me entorpeço com uma droga para atuar empurrando a vida. E não me dou o direito de me ressignificar com essa dor, com essa. Muito importante, Selma, isso que você traz. A gente já está chegando aqui ao finalzinho da nossa live. Eu queria, Selma, por favor, você no início da live você falou que tem um trabalho, né, com a juventude, né, com um trabalho específico dentro da psicologia com a juventude. Queria te perguntar assim, Selma, no meio dos jovens, no meio dos nossos jovens, seja ele da igreja ou não, seja eles cristãos ou não, é perceptível essa questão da ansiedade? Por que eu te pergunto isso? A gente observa que muitos jovens têm válvulas de escape e procuram preencher, justamente a partir disso que você fala, preencher o vazio interior nas drogas, no crime, na prostituição, no furto, não é? É, 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 é muito grande essa questão da ansiedade na vida do jovem. Isso é muito perceptível para um pai e uma mãe que está aqui acompanhando, a cada um de nós, que está acompanhando essa live. Como que o pai e a mãe ele consegue identificar na vida de um jovem que ele está tendo sintomas de ansiedade? E como que esse pai, como que essa mãe, ele consegue lidar com isso para ajudar o seu filho, seja ele uma criança, um adolescente e aquele que já está adulto, mas ainda mora aí com seus pais. Ou aqueles que estão adultos, como a gente atende muitos adultos com a idade emocional, né? Bem infantil ainda. Quando você fala de ser percebível, infelizmente, Joelson, para a sociedade é tão perceptível quando um jovem, um adolescente, quando um pré-adolescente está
adentrando as crises. Ou, para muitos também, não sabem como lidar com isso, como dar esse suporte, como ajudar. E que a gente atende muitos que não conseguem perceber que a dor emocional, talvez de uma vivência incongruente de um adulto que está ali junto com aquele adolescente que vive, que fala uma coisa e vive outra, essa incongruência, isso também gera muita dor na vida de um adolescente. Esse casal com um relacionamento tão disfuncional e que às vezes gera também até inseção, dói na vida de uma criança, de um adolescente. Não sabem como, eles não têm estrutura realmente para poder lidar com essas questões de adulto, mas eles estão no meio daquela briga, daquela discussão, daquela agressão física. E esses adultos não percebem o estrago que está fazendo na vida daquela criança, daquele pré-adolescente, e quando ele chega na adolescência, onde por questões hormonais gera-se tantos conflitos da mudança física, nos conflitos psicológicos, na psique daquele adolescente, gera-se muita, só que ele não sabe como externar aquilo, e às vezes ele fica hiperativo, ele fica às vezes irritadiço, agressivo, o humor oscila o tempo todo, as pessoas chegam até a falar, meu filho agora chegou na aborrecência. Mas por quê? Esse adolescente, ele não sabe ainda lidar com essas mudanças todas que estão acontecendo, mas essa gama de situações difíceis que ele viveu desde a infância no meio daqueles adultos. E isso dói muito. É algo muito simples, às vezes, para um adolescente, mas para a gente, mas para o adolescente assim, uma situação terrível que faz até com que muitos busquem até mesmo o álcool. Abordar uma namorada pela primeira vez. Sim. Isso para eles são sofrimentos. Não entender por que meu pai e minha mãe não estão juntos mais. Por que a minha mãe fala tão mal do meu pai? Eu amo tanto meu pai, eu quero meu pai perto de mim, mas minha mãe fala que ele é um monstro, mas eu amo meu pai. Isso é sofrimento da criança e para o adolescente. Mas as questões da sua vida e começando a mudar, fazendo aquela fase de transição, mas essas questões dos adultos que foram só botando mais peso naquele adolescente. E para muitos adultos isso passa despercebido, acha que, ele era criança, ele nem lembra. Ele sentiu e ressentiu. E quando chega na adolescência, muito mais. Se culturalmente a gente tivesse, né, esse hábito de, principalmente na adolescência, levar o que já começa a emitir algumas irritações, um recolhimento, não quer falar com ninguém, fica lá só dentro do seu quarto, já no início desses comportamentos, se o adulto, que infelizmente os casos são mães sozinhas, educam seus filhos, né? Infelizmente, uma outra pessoa, um outro companheiro. Então, para aquele adolescente ter que se adequar àquele padrasto que chegou, para aquele adolescente saber lidar com o bullying que está sofrendo na escola. Mas se culturalmente a gente já levasse esse adolescente para uma ajuda, conheço muitos que tiveram verdadeiros professores psicólogos, que têm esse feeling, que têm essa visão, na sala de aula conseguem perceber. Sim. Eu sei que tem professores acompanhando essa hora, professores assim, de educação mesmo, que fazem isso.
que percebem que algo não vai bem com aquela criança e chama para conversar, ou realiza até mesmo uma atividade sem perceber, é arte terapia, sem perceber. Nosso Brasil, a arte, ela, né, às vezes, então usar música, usar tantas coisas da arte para poder ajudar a criança a externar as emoções, para poder ajudá-la. A escola ela tem um papel maravilhoso, já que a gente não vê no serviço público muita ajuda assim, terapêutica, mas a escola tem nas mãos a possibilidade enorme de um profissional de psicologia ali junto com aquela equipe interdisciplinar da escola criar meios para ajudar esse adolescente, até o número de evasão escolar nessa fase. Maravilha. Tem professores, tem orientadores que eles se atêm a esse detalhe, tem alguns que se passa muito despercebido. Pais, então, nem se fala. A gente está vendo essa crise agora dos pais tendo que entrar para a criança fazer as atividades escolares. A gente já está vendo a dificuldade de alguns. A gente vê que também a crise familiar ela atrapalha muito esse aparato que o adolescente sempre terá. Passar esse período. O esporte ajuda muito. Não sei se você está. Você deu, Joelson. Várias vertentes trabalhando para poder olhar para esse adolescente de forma bem diferenciada. Não podemos negligenciar os cuidados com os nossos adolescentes. Que frente a gente encontra muito grande de dependentes químicos por conta de uma que precisava ter sido feita na pré-adolescência e na adolescência. Selma, eu acho muito interessante isso, porque a gente tem uma ação concreta que eu tenho um carinho muito grande aqui na nossa diocese, que é a Casa do Menor. Padre Renato Chiera faz esse trabalho de acompanhamento, de ressocialização de pessoas, de jovens, rapazes e moças, e ali não é só ter um lugar para eles morarem, mas tem todo esse acompanhamento psicológico, acompanhamento cultural, formativo, humano, de reintegrar esse jovem, esse adolescente que cometeu algum delito na sociedade, para que ele volte para a sociedade e possa trabalhar, possa ter um emprego. Eu acho isso muito bonito, porque existe esse trabalho dentro das nossas igrejas. E quando você fala isso, que bom seria que nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, tivesse um profissional, um psicólogo à disposição para ajudar nos assuntos pastorais, com os agentes de pastorais, ia diminuir os conflitos, ia diminuir as diversas realidades que a gente vive dentro de um ambiente pastoral, porque ali no ambiente pastoral tem jovem, tem adolescente, tem criança, e que às vezes vem de uma família toda desestruturada, vem de uma realidade que não foi tratado, e o espaço da comunidade precisa também ser esse espaço de cuidado pessoal. Nós chegamos aqui, Selma, uma pena... Na igreja, pais e mães espirituais. Exatamente, exatamente. Nós chegamos aqui, Selma, ao final da live. Eu agradeço a você, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua partilha. Os irmãos estão escrevendo aqui, Selma, muito obrigado. Outros estão falando assim, não, já acabou. Né? Obrigado por trazer a Selma para tirar as nossas dúvidas, fortalecer a nossa identidade como ser humano. Nossa igreja é mãe acolhedora. Parabéns, Selma, por essa live maravilhosa. Enfim, os irmãos aqui estão agradecendo. Isso é um sinal que a partilha atingiu o seu objetivo. Não é? Porque o intuito aqui, de fato, é a gente fazer esse bate-papo, esse esclarecimento com o profissional, né, que sempre vai trazer aqui um tema para que a gente possa debater e partilhar. Então, muito obrigado, Selma,
pela sua disponibilidade, pelo seu chamado, pela sua vocação. E queria que nesse um minutinho aí você, né, falasse como é que você faz se as pessoas quiserem ser atendidas. Nesse período de pandemia é diferente, é online, né, mas sei que você faz esse trabalho aí online, caso os irmãos queiram. Como é que faz? Sim, antes 3 meses atrás, eu atendia em uma clínica e na paróquia, e também lá nesse centro de recuperação. Eu continuei com a grande maioria dos meus 99% dos meus clientes, eu continuei atendendo online. E caso alguém precise de ajuda, ou se você já está em terapia, eu reforço, continue, que a sua vida não mudará com 3, 4 atendimentos. Não se dê alta. São muitos de vida. Então, eu vou deixar o meu contato com o Joelso, caso você necessite, nós podemos conversar para ver se poderemos agendar um horário, porque nesse período eu continuo atendendo no site online. Maravilha, maravilha. Então, quem desejar depois é só me chamar em inbox que eu passo o contato da profissional aqui, nossa irmã, amiga, né, a psicóloga Selma Ibrahim. Mais uma vez, muito obrigado, minha irmã. Que Deus a abençoe. Queria que você rezasse uma Ave Maria para a gente fechar esse momento, né, de partilha, lembrando aí os irmãos que nosso próximo encontro sobre a saúde emocional, a saúde mental, será no dia 24, ou seja, na quarta-feira. Nossos encontros são quartas e sábados, hoje, excepcionalmente, no domingo. No dia 24, nós teremos uma médica falando sobre a pandemia, como lidar e como se proteger. Então, vai anotando aí suas perguntas, suas dúvidas sobre a pandemia, né, que nós teremos uma médica pediatra que vai estar falando conosco no dia 24. Na terça-feira, nós também temos a nossa live sobre a renovação carismática. Será às 18 horas e 30 minutos, e não às 20 horas. 18 horas e 30 minutos. Temos uma presença toda especial, que quando você vê a arte, você vai ficar muito surpreso. Tá bom? Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Muito obrigada a todos que participaram. Beijo para todos os amigos. Obrigada pela intercessão. Obrigado, Selma. Deus te abençoe. Muito obrigado, Tá, irmão. Tchau, tchau.